Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos falar de 4 inimigos do Evangelho que se resume a todo a empreitada do diabo. E é importante esse tema porque todo cristão, se você quiser saber se alguém recebeu Jesus de fato, é você observar se essa pessoa está falando de Jesus. Todo cristão que tem Jesus, automaticamente ele vai falar de Jesus. Vemos isso quando Jesus encontra uma mulher que estava tirando água no tanque. Aquela mulher começa a falar de Jesus. Jesus cura uma pessoa e diz para ela: não conte a ninguém. E aquela pessoa sai contando cada vez mais. O próprio Jesus Cristo disse que quem bebesse da água que ele tem para dar, rios de água viva fluirão do teu interior. Então, quando nós recebemos Jesus, bebemos da água da vida que é Jesus, nós começamos a jorrar, vamos dizer assim, né, numa linguagem figurativa, o Evangelho, jorrar a palavra de Deus. O mundo começa a ser assaciado pelas palavras que saem da nossa boca, e por isso precisamos de entender que existem uma batalha espiritual. Você, por mais que você sinta ou pense que você é insignificante, existe um mundo espiritual tentando contra você. E é claro que enquanto Satanás está lutando para te derrubar, os anjos do Senhor estão acampando ao seu redor e te protegendo, te livrando. Eu já falei sobre isso aqui em outros devocionais. Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 8 e o versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então é muito importante saber, tem um escritor por nome de Antônio Vieira. Ele vai dizer que todas as criaturas do mundo se uniram contra a evangelização. O texto, o versículo que eu li, está falando da parábola do semeador, onde o semeador saiu a semear semente. Mas observem que o maligno foi atraído por essa semeadura. Alguns dias eu estava observando como que os gaviões, eles se reúnem quando você está arando a terra. Então, enquanto está arando a terra, passando o arado ali, aquele monte de gavião fica de cima, porque eles sabem que podem sair alguma coisa dali, um rato, uma serpente. Quando pega fogo no meio do mato também, já observou como é que os gaviões ficam sobrevoando o fogo, esperando alguma presa sair correndo para eles atacarem, para eles predarem? Assim é o Evangelho. Quando você começa a falar de Jesus para alguém, Satanás ele é atraído, porque ele quer roubar a semente. Ele quer atrapalhar a obra de Deus. Ele quer que... É claro que isso só vai acontecer se a pessoa deixar. Quando você recebe o Evangelho e fala, eu quero para mim, e toma posse, não tem para o diabo. Mas tem pessoas que dão lugar para o diabo. E é importante, tanto aquele que semeia, quanto aquele que está recebendo a semente, está atento com os ataques do maligno. Sabemos que todas as criaturas do mundo se resumem em apenas 4 gêneros. É claro que isso é questionado, mas geralmente são criaturas racionais, criaturas sensitivas, criaturas vegetativas e criaturas insensíveis. Criatura racionais fala dos homens. Observem que os homens pisaram a semente que caiu. As criaturas sensitivas são aquelas que são os animais, os pássaros. Observem que eles comeram a semente, arrebataram a semente. E as criaturas vegetativas são os espinhos que sufocaram aquela semente, não permitindo que ela desenvolvesse, crescesse. E as insensíveis são as pedras. As pedras também,
elas secaram, não deixou aquela semente que produziu criar raízes profundas. Então, ela secou porque o sol veio, a pedra esquentou, a planta não tinha raiz profunda por causa das pedras e morreu sufocada, queimada. Na verdade, secaram, queimou essa planta. Então aqui está todos os tipos do ataque do adversário que vem para tentar atrapalhar o evangelho. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que nos quais o Deus deste século, sabemos que trata-se de Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que eu disse que Satanás só vai ter êxito se a pessoa deixar. Então, o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. Vemos, portanto, que o ato de semear, de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas, é um campo de batalha espiritual. Assim como os gaviões são atraídos quando existe fogo, quando tem alguém arando a terra, Satanás ele é atraído no momento do evangelismo para tentar atrapalhar a obra de Deus. E temos vários tipos de pessoa. Aqueles que têm um coração duro, como aquela semente que cai à beira do caminho, onde era pisada ali pelos homens. É um coração duro, é uma terra dura, ali não pode produzir semente, não pode produzir frutos, é lugar que é pisado. E vemos, por exemplo, que temos todo tipo de pessoas. Tem pessoas que recebem o evangelho com alegria, recebem sorrindo, mas é superficial, não desenvolve. Aqui é um coração de pedra. Mas é preciso de nós enquanto evangelistas. Você é um evangelista. Todo cristão é um evangelista. Jesus chamou alguns para ser pastores, doutores, evangelistas, mas para anunciar o evangelho, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Você é responsável por anunciar o evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que você tiver condição. É claro que para você pregar em uma igreja, em um lugar que tem muito cristão que às vezes, tem até idade mais avançada do que a nossa, é preciso de um conhecimento aprofundado. Mas para falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, isso todo cristão é responsável. Nós precisamos de assumir a nossa postura e vamos orar e pedir a Deus para que Ele venha nos capacitar a cada dia mais. E que o nosso coração não seja uma terra onde pisada, uma terra que vai pisando, vai se tornando duro, vai socando a terra, e a palavra de Deus, a semente, não tem como penetrar em uma terra dessa. Vai ser arrebatada pelas aves. Terra onde muita semente, às vezes ali a semente cai no meio dos espinhos e é sufocada, porque a pessoa quer fazer tanta coisa para depois aceitar Jesus, e quando aceita, às vezes nem tempo tem, porque é sufocada. Terra onde cai a semente que cai no meio de pedregais, ela até cresce, mas não desenvolve. Pessoas que começam no evangelho, mas daí a pouco ela não prossegue porque ela se escandaliza e sai do evangelho. E que nosso coração seja uma terra fértil, uma terra abençoada. Eu quero pedir você, deixa o comentário aí, e todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, entendimento da palavra e uma oração. E vamos tomar cuidado para que esses 4 tipos de inimigos não alcancem as nossas vidas. Primeiro falou dos racionais, criatura racional. É aquela criatura que pensa que tem resposta para tudo, mesmo ela estando completamente enganada. Ela está enganada, mas não está confusa. Ela tem certeza do que está falando, mas sabemos que são usados pelo diabo. As criaturas sensitivas, elas vêm para arrancar a semente, para arrebatar a semente. Vegetativa, são os espinhos, sufocam,
é a luta do dia a dia, é a faculdade, é a conta bancária, isso atrapalha a nossa vida espiritual. E as insensíveis são pessoas como pedras, coração de pedras. Vamos pedir a Deus que o nosso coração seja uma terra fértil. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra e que o Senhor possa, Pai, nos capacitar a cada dia mais e que o ladrão de semente, Pai, o perturbador do evangelho, o nosso inimigo, ele não venha ter êxito contra a nossa vida. Nos dá força, Pai, para continuar resistindo às provações e os dias maus. E que o Senhor venha, Pai, nos capacitar a cada dia mais, para que nós venhamos ter uma coluna, uma base espiritual e que o adversário não venha ter, meu Pai, sucesso contra o Evangelho que já está produzindo fruto em nosso coração. Salva os nossos familiares em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.